Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz.
Boa noite, queridos amigos. Hoje nós estamos dando sequência à série Nisto Cremos, uma série que trabalha as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o tema de hoje é a crença de número 26, morte e ressurreição. E eu gostaria de começar lendo para vocês essa crença fundamental diretamente do livro Nisto Cremos. Diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna aos seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. Para nós começarmos esse assunto, eu gostaria de ler para vocês alguns versos da história e da experiência do rei Saul. O rei Saul ele estava em batalha contra os filisteus. Os filisteus se acamparam, prepararam-se ali próximo ao exército de Israel, e no capítulo 28 de 1 Samuel diz que Samuel, naquele período, já tinha morrido. Saul, quando viu o exército dos filisteus, lá no verso 5, ele ficou morrendo de medo, aterrorizado. E ele foi consultar o Senhor para saber qual seria o resultado daquela batalha. Entretanto, o verso 6 diz que não lhe respondeu o Senhor nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor. Ele havia deixado de seguir as orientações. Ele não estava mais sob a influência direta do Espírito Santo. E naquele momento, diante daquela incerteza, querendo saber qual seria o resultado daquela batalha, o texto bíblico diz que ele manda então buscarem uma vidente ou alguém que pudesse lhe ajudar consultando os espíritos. O verso 8 em diante diz que ele desce então até a casa daquela pessoa, na região de Endor, e ali ele pede para que aquela mulher, aquela feiticeira, chamasse o espírito de Samuel, para que esse que pudesse lhe orientar. Naquela sessão ali, um espírito é visto subindo da terra, e esse espírito ele informa ao rei Saul que não apenas Israel iria perder aquela batalha, mas que naquele processo Saul e seus filhos também seriam mortos. A predição ela se provou ser verdadeira, porque isso realmente acontece em sequência. Mas algumas perguntas nós precisamos fazer. Será que foi realmente o espírito de Samuel que fez aquela predição? Como poderia uma feiticeira condenada por Deus poder invocar o espírito de Samuel, um profeta de Deus? Uma outra pergunta: de onde veio esse espírito? Porque o texto diz que subiu da terra. Outra pergunta ainda mais: o que a morte fizera a Samuel? E se não foi o espírito de Samuel, com quem foi que falou Saul naquela experiência então, junto à feiticeira de Endor? Quando nós falamos sobre morte e ressurreição, é importante definirmos algumas coisas. A primeira definição importante talvez seja a definição de imortalidade. Imortalidade é o estado ou a qualidade daquilo que não está sujeito à morte. E a Bíblia afirma lá em 1 Timóteo 1,17 que Deus é imortal. E não somente isso, um pouco mais à frente, no capítulo 6, verso 16, Paulo diz que Deus ele é o único que possui imortalidade. Em nenhum momento nas Escrituras o homem, a alma ou o espírito possuem o atributo de imortalidade. Você sabia que nós temos cerca de 1.600 vezes a palavra que é traduzida como alma ou espírito aparecendo na Bíblia, e em nenhuma dessas vezes essa palavra está associada com o termo imortal ou imortalidade? Interessante. O fato é que nós e Deus diferimos muito. A diferença entre nós e Deus ela é muito acentuada. Deus, ele é infinito, nós somos finitos. Ele é imortal, nós somos mortais. Ele é eterno e nós somos transitórios. Quando o homem foi criado,
Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. E então a humanidade, o ser humano, passou a viver. A vida que nós temos, ela deriva de Deus. A imortalidade não é inerente ao ser humano, mas ela é um dom que é dado por Deus. E continuar com esse dom, o dom da imortalidade, era condicionado à obediência, a estarem conectados com Deus. A advertência era muito clara. Lá em Gênesis 2, verso 17, diz: no dia em que dele comerdes o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Deus não havia deixado isso implícito ou era um mistério que eles não entendiam. Deus havia falado de maneira clara: existe uma árvore que vocês não devem comer. O dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês certamente morrerão. Mas uma outra voz foi ouvida naquele jardim. Uma voz em oposição a Deus que afirmou, lá em Gênesis 3, verso 4, é certo que não morrereis, disse a serpente. Agora Adão e Eva tinham diante de si a decisão. Quem eles iriam ouvir? Será que eles ouviriam a Deus, o seu Pai amoroso, Criador, ou eles dariam ouvidos àquela serpente que eles nem conheciam anteriormente? Eu pergunto para você, quem você ouviria? A quem você escolheria dar ouvidos? E parece que a resposta é muito fácil, não é verdade? Mas eu fico me perguntando, será que se fosse eu no lugar lá de Eva, será que a história seria diferente? O fato é que, infelizmente, os nossos pais não deram ouvidos a Deus, escolheram ouvir a serpente. E a Bíblia deixa claro que o resultado de desobedecer a Deus foi a sentença: retornarás à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Como consequência do pecado, Adão e Eva perderam acesso à árvore da vida, para que não pudessem comer o fruto e continuar vivendo para sempre com o pecado. Eles haviam perdido o dom da imortalidade, como consequência de haverem se separado de Deus. E talvez você esteja se perguntando, né, por que eles não morreram então instantaneamente, naquele momento que eles pecaram? O fato é que a misericórdia de Deus protegeu Adão e Eva. Havia um plano que já havia sido estabelecido de maneira antecipada, esse plano que já havia sido elaborado naquele momento da queda do ser humano, ele entrou em execução. E o Filho de Deus se ofereceu para dar a sua própria vida para que eles tivessem uma outra oportunidade. Veja a maravilhosa bondade, amor e misericórdia de Deus. Naquele dia, alguém precisava morrer. E simbolicamente, um cordeiro foi morto, representando o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo, ela é a nossa garantia da vida. Possibilidade de obtermos novamente a vida eterna, a vida imortal. Se ele não houvesse vindo, nós estaríamos completamente sem esperança. Todos que morreram teriam perecido para sempre. Porém, graças ao sacrifício de Cristo, ninguém precisa perecer eternamente. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus não somente livra cada um de nós da penalidade do pecado, mas também nos dá a bênção da imortalidade restituída a nós. E essa bênção, segundo a Bíblia, será recebida por ocasião da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, versos 51 a 54, diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Esse texto deixa claro que Deus não coloca a imortalidade sobre nós no momento de nossa morte, mas que nós receberemos a imortalidade por ocasião da volta de Jesus, quando soar a última trombeta e quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Esse será o momento no qual nós receberemos a imortalidade. Então, se a morte é uma cessação da vida, é importante nós entendermos o que acontece quando a pessoa morre. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela se refere inúmeras vezes à morte como um sono. O livro de Atos se refere à morte de Estevão como que ele tendo adormecido. Paulo e Pedro usam a mesma expressão diversas vezes para se referir à morte. Existem na Bíblia basicamente 7 semelhanças entre a morte e o sono, e eu gostaria de apresentar para vocês uma por uma na tela para vocês ficarem compreenderem bem essa questão. A primeira semelhança: quem dorme não está consciente. Eclesiastes 9,15 afirma que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Segunda comparação: quando dormimos, os pensamentos conscientes cessam. E lá em Salmo 146, verso 4, diz que no dia da nossa morte, perecem todos os desígnios do homem. Terceira: ao dormir, todas as atividades do dia cessam. E Eclesiastes 9,10 diz que no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Quarta comparação: quando dormimos, não interagimos com os que estão despertos ou participamos de suas atividades. No verso 6 do capítulo 9 de Eclesiastes, é dito que para sempre aqueles que morreram não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quinta comparação: quando descansamos bem, as nossas emoções ficam inativas. No mesmo verso, diz que o amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Sexta comparação: ao dormir, não louvamos a Deus. E o Salmo 115, verso 17, diz que os mortos não louvam a Deus. Sétima comparação: ao dormir, pressupõe-se que em algum momento a pessoa vai despertar. E João 5, verso 28 e 29 diz que já vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Veja que comparação interessante sobre a morte e o sono. Para nós entendermos o que ocorre com a pessoa quando ela morre, nós precisamos entender também como fomos formados. E a Bíblia nos retrata os seres humanos como uma unidade orgânica. Algumas vezes ela utiliza a palavra alma para se referir ao indivíduo como um todo. E outras vezes ela usa essa expressão para se referir às afeições, às emoções humanas. Mas em nenhum momento ela ensina que o homem é composto de 2 partes separadas, o corpo e a alma. Na Bíblia, corpo e alma só existem juntos. E eles formam uma unidade que é indivisível. A fórmula que existe lá na criação, em Gênesis capítulo 2, verso 7, é que Deus tomou o pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o que produziu uma criatura viva ou uma alma vivente. Note que o texto ele não diz que Adão recebeu uma alma, como se já houvesse uma entidade separada, mas afirma assim que se tornou uma alma vivente. Já na morte acontece o oposto, o inverso. O pó da terra menos o fôlego de vida resulta em uma pessoa morta ou uma alma morta, sem qualquer grau de consciência. Em nenhuma parte da Bíblia é afirmado que por ocasião da morte a alma sobrevive como uma entidade consciente. De fato, a Bíblia afirma lá em Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, que a alma que pecar, essa morrerá. As palavras usadas na Bíblia para descrever o local onde a pessoa vai quando ela morre são as palavras Sheol, do hebraico no Antigo Testamento, e a palavra Hades, no Novo Testamento, em grego. E
as duas possuem na Bíblia o mesmo significado: sepultura. O Sheol, na Bíblia, recebe a pessoa toda por ocasião da morte. A sepultura é um lugar onde não há consciência. Posto que a morte é um sono, então os mortos deverão permanecer em estado de inconsciência na sepultura, até o momento da ressurreição, quando os sepulcros, Hades, entregarão os corpos, assim como está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 13. Na Bíblia, os termos hebraicos ruach e pneuma, do grego, ambos eles são traduzidos como espírito, mas eles nunca se referem a uma inteligência capaz de existência, consciência, à parte do corpo. Nesse contexto, eles se aplicam ao fôlego, o fôlego, sopro de vida, um princípio vital da existência que anima seres humanos e também os animais. E olha que interessante essa citação de Eclesiastes 3, verso 19 a 21. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Olha que interessante esse texto de Salomão, lá no livro de Eclesiastes, livro de sabedoria. Ele afirma que por ocasião da morte não há diferença entre ser humano e os animais. O que retorna para Deus é simplesmente o princípio vital que ele mesmo distribuiu. Não há indicação de que um espírito ou uma respiração seja uma entidade consciente separada do corpo. Esse é um tema complexo, um tema profundo. Nós não vamos conseguir esgotá-lo hoje aqui, mas eu gostaria de atiçar a sua curiosidade sobre esse assunto, para você pesquisar mais. E nós precisamos buscar as respostas na palavra de Deus. Nós corremos um risco muito grande quando vamos buscar essas respostas na filosofia ou apenas na ciência, porque ambas possuem limitações. A limitação delas é que elas são ciências humanas. Agora, a palavra de Deus, ela é revelação especial e ela é única com autoridade para definir o que acontece no mundo sobrenatural, o que acontece após a morte. E nós temos estudado aqui hoje vários versos que nos dão respostas e que talvez levantem perguntas também. O fato é que a base para a crença na imortalidade da alma está justamente na primeira mentira que Satanás contou para Eva. Ele disse lá em Gênesis 3, verso 4, é certo que não morrerás. Essa imortalidade, ela é totalmente contrária ao que a Bíblia afirma, pois diz que a alma que pecar, essa morrerá. E infelizmente essa falsa doutrina conduziu à crença do estado consciente da morte e foi incorporada à fé cristã a partir da filosofia pagã, particularmente de Platão, durante o grande tempo de apostasia. Veja bem, se você for pesquisar na internet, você encontrará talvez sites de apologética defendendo que a igreja acreditava na imortalidade da alma, mas prestando bastante atenção nos seus argumentos, eles citam os pais da igreja, citam pessoas importantes para a igreja, mas raramente citam a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você, o que é mais importante para você basear a sua confiança e a sua fé? A palavra de Deus ou as tradições da igreja cristã? A tradição dos homens. Se a tradição não está de acordo com a palavra de Deus, eu convido você a ficar com a palavra, porque essa palavra aqui, meus amigos, não muda. Eu quero voltar à história de Saul, que nós começamos no início dessa mensagem. Interessante que 1 Samuel 28:6 diz que Saul havia consultado o Senhor, mas o Senhor não havia lhe respondido nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Então, a nossa conclusão é de que aquela experiência que ele teve com a feiticeira de Endor não teve nada a ver com Deus. Eu queria abrir uma janela aqui. Você conhece a história de
quando Abraão recebeu 3 homens na sua tenda. Foi naquela visita daqueles 3 homens que um deles disse a Abraão que dali a 1 ano ele voltaria e Sara já teria um filho. Profecia do nascimento de Isaac. Essa é uma das historinhas da escola sabatina da minha filha. E é interessante que no texto, ali em Gênesis capítulo 18, capítulo 19, no texto nós vemos que Abraão ele se relaciona com aqueles 3 homens como se eles fossem seres humanos. Até que a partir de um certo momento, o texto começa a deixar claro que eles não eram seres humanos. 2 daqueles homens eram anjos, que depois seguem em caminho, vão para Sodoma e Gomorra, e ali eles são recebidos por Ló, que os esconde dentro de casa porque os homens da cidade queriam abusar deles. Eles achavam que eram homens normais. E o terceiro homem que fica ali com Abraão em sua tenda e depois tem um diálogo, né, intercedendo por Sodoma, é o próprio Senhor Jesus. Nós vemos que, através dessa história e de outros momentos na Bíblia, que os anjos eles têm essa habilidade de aparecer aos seres humanos com a forma humana. Não que eles tenham um corpo e sejam da forma que nós somos exatamente, mas eles possuem essa habilidade de aparentar uma outra forma. O próprio Jesus também, antes da sua encarnação, ele apareceu por diversas vezes, né, como um homem, como um guerreiro. Olha que interessante. Dentro do conflito do bem e do mal, nós sabemos que, infelizmente, de um lado nós temos Jesus e os seus anjos, e do outro está o inimigo, o acusador, Satanás, a antiga serpente, o diabo, e com ele os seus anjos também. Deus nunca usa a mentira, nem mesmo aquela ideia de mentira branca, sabe, aquela mentirinha que aparentemente tem uma razão boa para ser contada. Deus não faz uso nem mesmo da mentira branca, como alguns chamam. E se a Bíblia afirma que os mortos estão num estado inconsciente, que os mortos não interagem com os vivos, que eles não têm sentimentos, e que aquela personificação de Samuel não foi realizada pelos anjos de Deus, a pergunta que fica dessa história é: quem foi que apareceu para aquela feiticeira e falou com Saul? Meus amigos, hoje Deus continua trabalhando apenas com a verdade. E biblicamente nós vimos aqui nesse estudo que os mortos não possuem capacidade de comunicação, de interação com os vivos, pois eles estão num estado inconsciente. A pergunta que fica então é: quem é que se manifesta quando um suposto familiar falecido interage com seus queridos através de uma carta, através de uma incorporação ou através de uma aparição? Vejam bem que eu falo isso com muito respeito, muito carinho por aqueles que acreditam na doutrina da reencarnação ou na doutrina espírita. Mas quando nós vamos à Bíblia, apenas à Bíblia, nós não temos margem para dúvida do que acontece nessas sessões. A solução para a morte na Bíblia é a ressurreição, e não a reencarnação ou um plano superior de existência imaterial. A ressurreição dos justos mortos para a imortalidade na Bíblia, ela se acha intimamente relacionada com a ressurreição do próprio Jesus Cristo. O que teria acontecido se Cristo não houvesse ressuscitado? Você já pensou nisso? Primeiro, não haveria sentido em se pregar o Evangelho. Segundo, não haveria perdão dos pecados. Terceiro, não haveria propósito na crença em Jesus. Quarto, não haveria ressurreição geral dos mortos. E quinto, não haveria esperança nenhuma além da sepultura. O Cristo que saiu da tumba era o mesmo Jesus que vivera aqui em carne e osso. Porém, agora, ele possuía um corpo glorificado. E a evidência de que ele não era apenas um espírito é que os discípulos o tocaram. Os discípulos comeram com ele comeu após a ressurreição. O fato é que a sua ressurreição, ela exerceu um poder, um impacto tão profundo nos discípulos que a partir dali eles foram outros homens.
A intensidade da pregação do Evangelho foi outra, pela certeza da ressurreição. Essa ressurreição de Cristo atribuiu um significativo poder à pregação do Evangelho. O próprio Jesus ele falou sobre duas ressurreições, a ressurreição para a vida por ocasião do seu retorno e a ressurreição para o juízo final, após os 1000 anos que passaremos no céu. Mas esse já é um tema para um próximo estudo. O convite que eu quero fazer para você nessa noite é: aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E você poderá ter a certeza da ressurreição por ocasião da volta dele. Uma ressurreição que transformará o seu corpo mortal num corpo imortal e que habilitará você e a mim a vivermos para sempre com o Senhor Jesus. Enquanto esse dia não chega, eu quero deixar um último texto. Em Apocalipse 14, lá no verso 13, diz assim: Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Que você, diante da morte, não tenha medo. Que diante da morte de queridos seus, você tenha esperança, pois o Senhor Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero orar com você. Querido bom Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela maneira que a tua palavra nos revela que a morte não passa de um sono que muito em breve chegará ao fim, pois quando o Senhor Jesus voltar e a trombeta soar e a sua voz chamar, todos aqueles que já descansaram no Senhor ressuscitarão. Senhor, nós que estamos vivos queremos muito fazer parte daquele dia para recebermos os nossos queridos que já descansaram. Se viermos a falecer antes disso, queremos descansar em teus braços, na certeza de que também ressuscitaremos naquela manhã gloriosa. E bom Deus, enquanto esse dia não chega, que o nosso coração seja confortado com a esperança de que muito em breve a morte terá um fim. Abençoe-nos durante essa semana, abençoe a nossa família, os nossos queridos, fortaleça a nossa fé na tua palavra a cada dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.